Olha aí que maravilha, que coisa boa. Começa agora mais um podcast Santo Flow Masterclass. Exato. Que chique. É a sua sala de aula ao vivo para todo mundo assistir quando quiser e aprender sobre um conteúdo que vai edificar a nossa fé. Tá bom? Conosco, nesses episódios, o professor Rafael Brito. Muito bom. Por que eu estou hoje com esse chapéu aqui, que nem cabe na minha cabeça? Vou até tirar só para começar. Olha, gente, não foi eu que falei, hein? Não está cabendo, não está assentando, como diz o nordestino. Uhum. Não está assentando, não, esse chapéu. Mas é porque hoje a gente vai falar Deixa ele aqui. de uma profecia, ou uma inspiração muito interessante do professor Rafael Brito, que tem uma consonância com aquilo que o Beato Conselheiro, né, o Antônio Conselheiro, falava, que era aquela questão do sertão vai virar mar. Mas mar de quê? Não é? E segundo o professor Rafael Brito, do sertão, do Nordeste, se dará o avivamento para todo o Brasil. E é sobre isso que a gente vai conversar. Ele prova por A mais B. Brincadeira. Responsabilidade. Não, mas assim, é uma inspiração muito interessante que a gente vai conversar sobre isso. Mas como começou essa inspiração? De onde veio? Uhum. Como foi? Essa inspiração ela já nasce desde 2007 com uma leve percepção a respeito do Nordeste em si mesmo. Minha avó era baiana, meu avô também, minha família é de Caetité, da Bahia. Então todos os meus antepassados... Longe de Salvador, não? Caetité, eu nunca tive a oportunidade de ir. Certo. Gente que é de Caetité, me levem aí, que eu quero conhecer minhas raízes. Mas fica ali na... Eu não sei falar, talvez eu vou falar errado, então mas então é Bahia. É melhor. Bahia. Mas Bahia enfim, é gigante, né? Exatamente. E depois também, assim, a minha bisavó, Índia também, Pernambuco, tudo mais. Então, tenho raízes aqui, só nasci lá embaixo, né? Sou fruto de uma vida, que é uma vida sofrida do nordestino na época. Só uma pergunta, Índia de Pernambuco aonde? Oi? Sabe de onde ela era Índia de Pernambuco? A minha mãe só fala que mesmo que é do Pernambuco, porque depois ela foi pra Bahia, da Bahia depois foi morar em... Índia? Índia. Isso aí minha avó era do ano, mais ou menos, minha bisavó, né, morreu aí no ano 70, ela nasceu em 1900 e pouco. Interessante isso, né? Porque índio em Pernambuco, que eu conheço, assim, é mais só o pessoal mesmo, assim, de lá, da área de Pesqueira, Simbres. Uhum. Ali é uma aldeia indígena que até hoje, né? Ainda hoje é. Onde Nossa Senhora apareceu é uma aldeia que indígena. Coisa, eita, eu tenho que procurar isso aí, olha lá. Onde Nossa Senhora apareceu é uma aldeia indígena. É, do Pernambuco. Até hoje. Uhum. Até hoje. Lá, quem comanda são os índios, até coisa hoje. Linda. Então, deve ser da família, meus parentes. Né, vamos procurar isso, mas assim, procurar. Independente de que não seja... Sim, Pernambuco, não, é ali, do aquela Pernambuco. área ali de indígena, mas deve ter outros lugares. Minha avó, ela tinha um nome indígena dela, que para nós não foi passado o nome, mas o meu bisavô, né, laçou ela, fugiu com ela, aquelas loucuras que tinha antigamente. Roubou minha avó da tribo, minha avó, enfim, minha bisavó, então... Ela depois teve o meu avô, o José, já na Bahia, e depois nasceu a nossa família, né? Minha família é Ferreira de Brito. Então, eu cresci na minha infância escutando história de Lampião, comendo biju, tapioca. Tapioca na época não chamava tapioca. Na minha época, a vovó pegava a farinha que é a farinha do amido, né? E fazia aquilo que ela chamava de biju. É assim que fala? É, uma tapioca mais grossa. Ok. E a gente comia aquilo... Beijo. Biju. Lá pra nós era biju. O que importa é que é bom demais. É bom demais. E, por exemplo, meu café da manhã, todos os dias, era mandioca, né? Minha tia Ana. Então, assim, eu cresci
se você for pedir para mim poder cozinhar para ti, eu só vou fazer comida bem temperada. Se a comida não tiver tempero para mim, não desce, né? Então, tem-se uma raiz em casa. Então, quando eu comecei a estudar um pouco, a me tornar um pouquinho mais, assim, pelas letras e também pelos livros, eu comecei a querer estudar um pouco sobre a história do Brasil. Eu gosto muito de história. Só que, assim, fui vendo sobre a história do Brasil, vendo que, de fato, o Nordeste é o Nordeste e o Norte do Brasil, não é só o Nordeste. Mas, sobretudo, começa no Nordeste, o Norte desce, né? Tem essa realidade de um povo que foi educado desde pequeno, sobretudo no seu nascimento, de que, apesar dos pesares, vivendo no sertão, vivendo no deserto, tem que buscar-se, então, a terra prometida. Então, era uma percepção que tinha no meu coração. Quando eu viajo para a missão, na época já da missionária da Aliança Misericórdia, sou enviado para a Europa, eu queria vir morar aqui no Crato. Na época estava abrindo a missão da Aliança Misericórdia aqui. Então, assim, o meu coração sempre esteve no Nordeste, mesmo morando na Europa. Só que aí você tem aquelas percepções, e depois você vai tendo aos poucos aquilo que Padre Pio dizia, né, da coxa de retalhos. A criança pequena que vê somente os emaranhados da linha, mas quando cresce consegue ver o desenho. E hoje eu consigo perceber, de fato, se você perceber, por exemplo, nesse tempo de pandemia, o que nós vivemos, seja da parte de perdas, mas sobretudo nesse tempo que nós vamos demorar uns 10 anos aí para poder, de alguma forma, curar essa geração, os grandes, as pessoas que hoje fazem um trabalho nas redes sociais, onde as pessoas estão aqui no Nordeste. Então, vamos lá. Quando você olha a história do nordestino, a história de Israel. Você sabe muito bem que quando no Brasil, no início do descobrimento do Brasil, né, já nos primeiros que chegaram no Brasil, seja nas caravelas e seja também em toda, até mesmo entre aqueles que vieram para poder colonizar, a maioria eram judeus. Então, não sei se você sabe, você que, talvez o pessoal do Nordeste aqui saiba, mas você aí de São Paulo e do resto do Brasil, a primeira sinagoga da América Latina está em Recife, né? E esse chapeuzinho aqui, como que chama isso aqui no Nordeste? Pode chamar chapéu de couro, pode chamar de... Vou colocar também. Aí, ó, assenta mais na sua cabeça do que na minha. Então eu vou ficar com isso aqui também, mas é um chapéu de couro mesmo. Exatamente. Mas esse chapéu aqui, você tem o maior, que é aquele que o Lampião usava, e você tem esse pequenininho aqui. Então, historicamente, esse formato aqui é uma adaptação do kippá. Sim. Isso já foi provado pelos historiadores. Por quê? Os judeus que chegaram aqui, eles que começam então a trabalhar esse modo, por exemplo, a questão, por exemplo, da carne de sol. A carne de sol é uma cultura judaica, né? É uma maneira que você tem de poder preparar a carne para poder comer ela no dia de Shabat. Então, o Nordeste em si mesmo, já foi provado que a maioria dos nordestinos tem sangue judeu. Então já começa aqui essa realidade também de uma promessa. O Brasil nasceu no Nordeste, né? Quando a primeira missa foi celebrada na Bahia. Então tudo nasce daqui. Então a nossa fé, a cruz fincada sobre a terra brasileira, sobre a Vera Cruz, e a qual os descobridores, os portugueses viram pela primeira vez, é o Nordeste. Que depois espalhou para o Brasil inteiro, seja também o cristianismo, seja também toda essa graça. Bom, eu comecei, em 2018 eu vim aqui na nossa casa de missão que nós temos aqui na Aliança Misericórdia aqui em Barbalha, e junto com os meus irmãos, com o Padre João Fernando, com o Kaique, a Aline, o pessoal do Acorde, nós pregamos um retiro do Congresso Jovem, e foi aqui que ficou claro para mim sobre essa realidade de que tinha algo, que tem algo preparado para o Brasil que vai nascer aqui no Nordeste que Deus plantou. Então, vamos ver, por exemplo, se você pega toda a história do nordestino em si, dentro do nordestino, já na cultura, tem aquele desejo de poder ir para uma terra prometida. Sim. O nordestino é alguém que é inquieto. Ele se adaptou muito bem, de alguma forma, por causa da necessidade da seca, da vida e tudo mais, mas o seu coração é inquieto, e inquieto no sentido positivo.
o que me chama a atenção sempre no nordestino é essa capacidade que, assim como você olhando as plantações que tem aqui, seja da própria flora que tem aqui na realidade, né? Você vê, por exemplo, aí o mandacaru, que é um dos símbolos do Nordeste, né? O próprio cactus, você tem a realidade do próprio juá aqui no Juazeiro, que é, para mim, o símbolo de como o nordestino vive. Você tem a seca, não chove, mas tem essa capacidade de reter a água em si mesmo, de poder aproveitar a gota de água que cai, né? Então, dentro disso, eu fui pesquisar, fui estudar. Falei, bom, isso é interessante. Não sabia sobre esse mover que tem também aí, sobre que depois fui descobrir depois, por exemplo, tem a profecia do avivamento, que eu acho muito lindo, tem um pessoal que fala sobre esse avivamento do Brasil, mas eu intuí que sim, avivamento, que todo mundo está falando, a palavra avivamento significa despertar, né? E o avivamento, ele tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente entende essa realidade de avivamento como algo, primeiro, como se fosse, é uma questão aí, como que se Deus fosse renovar, dar algo novo para a realidade da igreja. Não, a igreja ela é avivada desde Pentecoste, ela é pentecostal, nós podemos dizer assim. Não é novidade para nós, que é o Espírito Santo que é a alma da igreja. Isso é teologia. O Espírito Santo, ele renova a igreja, ele renova a face da terra. A igreja, a seu tempo, ela foi avivada, renovada. Se você pegar a história desde Atos dos Apóstolos até hoje, em todos os tempos, em todos os momentos, Deus, ele levanta pessoas e ele traz instrumentos necessários para o seu Espírito para que a igreja continue sendo igreja. Então não é uma novidade, não é algo novo o avivamento. O avivamento sempre aconteceu. Davam-se outros nomes. Hoje nós estamos esse nome ele tem uma origem não católica, o nome avivamento tem uma origem protestante, e que aqui nós temos que respeitar muito. Eu sou fruto da renovação carismática católica, eu rezo em línguas, eu sou um homem de Pentecostes, podemos dizer assim, e nós temos que entender e temos que ter a humildade também de saber que Deus, ele trabalhou, né? O Pentecostes, essa realidade nova que nós vivemos, seja da realidade da renovação carismática em si, que é aquilo que o Papa Francisco propõe, nós vamos aprender isso agora, é também uma realidade ecumênica, né? O Espírito Santo que também se move para o futuro da unidade visível do corpo de Cristo. Então, nós temos que primeiro ter muita humildade, que ninguém descobriu a roda aqui, ninguém é protagonista aqui. O protagonista aqui é o Espírito Santo que faz como quer e move como quer, primeira coisa. Então, com muita humildade, eu falo do Nordeste. Falo dos meus antepassados e falo dessa terra que amo tanto e que eu tenho que tomar muito cuidado, senão eu vou começar a me emocionar aqui e chorar. Agora, o nordestino em si, hoje é um pouco menos, mas teve todo um histórico de buscar em São Paulo um novo tempo, uma nova realidade, uma busca de realidade financeira, um êxodo, como você fala, né, e tudo, né? Hoje é menos. Hoje o Nordeste já tem uma realidade econômica diferente em alguns lugares, também não são em todos os lugares e tudo. E parece um caminhar ao contrário, né? Das pessoas de lá de baixo buscar aqui em cima alguma coisa. Exatamente. Né? Alguma, não só financeira até, mas, sei lá, um refúgio, passar um tempo mais feliz, mais em paz, mais tranquilo e tudo, né? Sim. Mas, como entrou a questão do Beato Antônio Conselheiro, que não é beato pela igreja, é beato pelo povo. Espero que seja um dia, porque é um santo esse homem. Mas como ele era um profeta... Para mim, sim. Certo. Aí como foi? Você conheceu, estudou um pouco sobre ele? O que é que você sabe sobre o Antônio Conselheiro? Não, a primeira coisa, assim, é que você olha, por exemplo, né, essa realidade. Eu vou ler o texto que eu escrevi para você entender sobre essa realidade do Sertão Vai Virar Mar. Tá. Eu tô com ele aqui também. Ótimo. Foi na conferência anual da Comunidade Católica Colo de Deus, a qual tem um carinho muito especial, e foi num momento de oração junto com
os nordestinos que tinham ido para esse evento. Eram em torno de uns 300 jovens, né? A gente se reuniu para poder orar, começamos a rezar, o coração transbordou e ali nasceu esse texto. Eu quero ler para você que diz assim, ó. Ficou claro para mim uma coisa: o sertão será alagado e se tornará um mar de avivamento espiritual para todo o Brasil. Será o Nordeste a avivar o Brasil. Portanto, quero mais uma vez profetizar na tua vida, nordestino cabra da peste. Tenha orgulho de tuas raízes, da tua história. Olhe para trás e lembre-se dos retirantes que, conduzidos pelos beatos, fugiram da opressão do faraó, que era chamado de coroné. Que no caminho viram-se multiplicar a rapadura e a farinha, e na reza da rezadeira testemunharam milagres e prodígios, como Israel. Olhe para as tuas mãos, elas são a continuação daquelas mãos calejadas que construíram nosso país. E ao mesmo tempo são reflexos das mãos de Nosso Senhor, que na cruz cumpriu o maior de todos os trabalhos. Olhe para a terra rachada pelo sol, sedenta por uma gota de chuva, e quando a chuva cair, a mesma terra refletirá o verde do paraíso perdido. Eu creio, o avivamento descerá do Nordeste e do Norte do país e chegará até os confins do mundo. Assim como a asa branca que bateu asas e voou, e o Espírito de Deus se levantará em um bater de asas, e do meio da seca batizará esse país com o fogo que consome os corações. Aprenderemos a exemplo da árvore do joá, que é capaz de suportar a provação da seca, porque consegue reter a água em si mesmo, em suas raízes, e essa se torna sombra, descanso e remédio em suas folhas verdes. E creia, todo nordestino que nasceu do Espírito de Deus é chamado a florescer no deserto e na caatinga. Aí eu coloco, né? Nordeste, minha terra prometida. Então, o sertão vai virar mar parafraseando aí Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, na verdade, a ideia, essa inspiração de que é aqui que vai ter esse avivamento é muito óbvio para mim. Se você olhar, por exemplo, os primeiros santos brasileiros estão aqui. Os mártires, né, lá do Rio Grande do Norte, que morreram declarando, e por causa dos holandeses ali, em Cunhaium, né, que Sim. disseram, eu viva Jesus no Santíssimo Sacramento, né, e morreram dando sua vida. Você tem os santos aí. Santa Dulce dos pobres, né. Benigna. E depois os santos ainda que não foram beatificados, que são imensos, são tantos. Frei Damião está na porta. Frei Damião está na porta. Você tem o Ibiapina, né, que também está em processo, também já é servo de Deus, se eu não me engano, Padre Ibiapina. Não, acho que não. Oi? Acho que não. Ainda não? Acho que ainda não, mas está em processo. Sim. Enfim, então, você tem todos esses. Então, se você pegar historicamente o Brasil, vamos dizer assim, o catolicismo, o cristianismo, ele começa no Nordeste para se espalhar no Brasil. Isso é histórico. Isso. A primeira diocese do Brasil é a Arquidiocese do Primaz de Salvador. Exatamente. Então, você tem aí já a primeira missa celebrada, a primeira vez que se invocou o nome de Deus nessa terra, foi no Nordeste. Então, essa terra já por si mesma, ela já é consagrada. O Brasil foi entregue ao Senhor nessas terras. Então, isso aqui já existe um mover espiritual muito bonito. Depois, você tem aí aquilo que eu chamo de um caminho histórico do cajado espiritual que está no Nordeste para o país inteiro. Então, se você pegar, por exemplo, toda a história da evangelização do Brasil, que nasce aqui, você tem histórias, por exemplo, dos jesuítas de Anchieta, que sobe para o Nordeste e desce, né? Manuel da Nóbrega, né? Que foi que escreveu um grande pregador do reino, né? Você tem Manuel da Nóbrega, você tem Anchieta, você tem os jesuítas, você tem os franciscanos, você tem esses homens que, com todo o caminho aí, seja da descoberta do Brasil, também de abrir caminhos novos, né? E ao mesmo tempo, de um lado você tem isso, de outro lado você tem os judeus, que estão fugindo da Península Ibérica, que estão sendo perseguidos e que vêm para o Brasil como chamados cristãos novos e que vão viver a sua vida, a sua religião escondidos, né? Você sabe muito bem que encontraram no sertão, de praticamente toda a região do Nordeste, nas casas de pau a pique escondidas na soleira, por exemplo,
filicatérios de orações judaicas, né? Então, por exemplo, a cultura que tem-se também é uma cultura judaica. O fato, por exemplo, de fazer faxina na casa de sexta-feira, né? Pelo menos em casa era assim, sexta-feira era faxina. Nossa, revirava a casa de ponta cabeça. Às vezes a casa estava um brinco, mas tinha que fazer faxina. Isso é uma tradição judaica também, de purificação e tudo mais. Então, você tem toda essa realidade, a tal ponto que o povo nordestino sempre foi um povo oprimido, nesse sentido de que os grandes latifundiários, os coronéis, usavam também os pobres para poder trabalharem a preço de prato de comida, né? Que foi um trabalho aí semi-escravo, né? Mesmo depois também da alforria aí da Lei Áurea, ainda existia essa realidade. Então você tem, seja no início, os escondidos, os mais conhecidos, aí a gente pode colocar Padre Anchieta, que é o santo do Brasil, que esteve aqui. Você vai ver depois Manuel da Nóbrega, que foi, Antônio Vieira, enfim, todos esses homens que começam de alguma forma, vamos colocar um nome bem pejorativo, a civilização, né, brasileira, ela nasce aqui. Os grandes poetas estão aqui. Então, enfim, já a nível cultural, a nível seja espiritual também, o Nordeste tem muito a oferecer ao Brasil e sempre ofereceu, sempre foi um celeiro aqui. E aí você tem essa realidade de um povo que vive uma religiosidade que não é uma religiosidade vazia, é uma vivência de fé. É um povo que, por muito tempo, foi um povo esquecido, e é esquecido hoje. O Nordeste está crescendo por causa dos méritos também, de tantas orações e de tanto esforço que durante anos, mas a gente sabe que aqui a gente foi esquecido um pouco. E o que acontece? Acontece que, por causa da falta de oportunidade aqui, você vai vendo essas grandes migrações, seja para o Sudeste, para o Sul do Brasil, sobretudo para São Paulo. Mas o Brasil foi construído pelos nordestinos. São Paulo só tem São Paulo porque São Paulo, os grandes edifícios de São Paulo, os pedreiros de São Paulo, a cidade de São Paulo é uma cidade nordestina, né? Por mais que ela seja uma metrópole que tem tantas etnias diferentes, o nordestino ali foi a mão de obra. Então, quando eu olho para esse cajado espiritual que vem aqui, então você vai passando do altar da primeira missa, seja para os grandes livros. Padre Henrique, né? O nome do padre? O que celebrou a primeira missa? Era um frei franciscano, se eu não me engano, chamava Frei Henrique. Que Henrique de Coimbra. Henrique de Coimbra. Coimbra, meu sobrenome, exatamente. Eu sou parente dele. Você é parente dele. E Frei Henrique de Coimbra, que celebrou, e depois ele volta para Portugal, ele se torna bispo, que eu não me lembro agora de qual região, se é Viseu, eu não lembro onde. Isso, né? Lindo. E aí você tem essa beleza. Bom, mas para mim, aqui é lindo quando você vê, por exemplo, a saga de Antônio Conselheiro, né? Mas antes de Antônio Conselheiro, você vai ter Padre Biapina. E Padre Biapina, que que nasce aqui no Ceará. O Ceará é interessante porque é do Ceará que nascem esses grandes homens. Padre Biapina depois vai para Recife e ali tem um desejo de fazê-lo, porque ele era advogado. O pessoal está preparando ele para se tornar bispo. Do nada o homem fala, não, eu vou pro sertão cuidar do povo. E ele monta no jegue, no jumento, e vai. E faz esse trabalho maravilhoso de evangelização, de chegar nas aldeias, né? A gente nem pode falar que é cidade naquele tempo, nas aldeias mesmo, nos lugares ali. Ele ensina as pessoas a respeito do evangelho, ele batiza as pessoas, ele catequiza aquele lugar, ele ensina as pessoas a fazer cacimbas, ele ensina as pessoas a cavar poços, ele vai... Veja que lindo. A sociedade nordestina, ela é forjada por homens, assim como Biapina, como Antônio Conselheiro, né? Então, a ideia que os nossos antepassados tinham de fazer cacimba para poder pegar a água da chuva, toda essa riqueza de aproveitar a última gota da água, você vai aprender isso com esses homens. Não? Então, ele construía igreja, construía cemitérios. Em um determinado momento, tem um biógrafo de Antônio Conselheiro, que é o Lima, é um professor, e ele escreveu um livro que chama Antônio Conselheiro por ele mesmo. É um livro grande, eu indico esse livro.
Porque esse livro ele conseguiu pegar as transcrições de Antônio Conselheiro e o que ele escrevia das suas homilias, das suas pregações e também das suas transcrições do Evangelho, né? Conversar até com o Padre Gabriel Vilaverde. O Padre Gabriel tem esse livro, já leu tudo, falou que é maravilhoso. Eu comprei, estou lendo, estou apaixonado. E é interessante porque a gente às vezes tem a ideia de Antônio Conselheiro como uma pessoa, tipo, a República passou essa ideia porque ele era monarquista de alguma forma, contra a República. Então, claramente, quem faz a história são os vencedores. Isso. E aí colocam ele como um louco. Mas que louco é esse que consegue traduzir do latim para o português? Naquele tempo, no Nordeste, o homem sabia ler latim. E ele traduz na linguagem nordestina. O Oxalá se torna oxente. Né? Então, assim, é muito lindo o modo como ele vai... Mas ele traduz o quê? Ele traduz o Evangelho de Mateus. A ideia dele era transcrever todo o Novo Testamento. Só que aí, em um determinado momento, ele vai, se eu não me engano, até Lucas, aí ele para e ele começa só a preparar os sermões. Então, ele meditava o Evangelho e era um modo como ele ia vivendo. Bom, mas então, a um determinado momento, segundo a história, Ibiapina está pregando e tem ali um jagunço sentado na praça que está escutando a pregação. Esse jagunço é Antônio, que tinha-se, segundo alguns, matado um cidadão que tinha talvez traído, junto com a sua esposa, caído em adultério, né? Então ele mata o cara e aí ele já era também matador de aluguel, de alguma forma. E ele, ao escutar Ibiapina, ele de alguma forma se converte e se entrega. E ele vai e é preso e fica no forte na Bahia, em Salvador. E fica alguns anos preso ali, e quando ele sai da prisão, ele já sai com aquela característica, cabelo comprido, barba e tudo mais. A roupa de beato, né? Azul. E quando perguntam para ele o que ele vai fazer da vida, ele fala: eu tô indo juntar pedras e construir cacimbas e igrejas. Aí você fala para mim assim, cara, como não pensar em São Francisco de Assis? Porque o brasileiro gosta muito de olhar para fora e esquecer quem tem dentro. A gente tem essa mania de orfandade, de achar o que, sobretudo que está na Europa, é o legal. Isso. E nós temos tanta riqueza no Brasil, aquilo que Ariano Suassuna, que, né, descia além em brasileiro, que pagava pau, por exemplo, para os gringos, e ele dizia, né, olha, não troco o meu oxente pelo teu ok. Né? Então, eu acredito que nós temos uma riqueza imensurável aqui no Brasil e no Nordeste é isso. Bom, o Antônio Conselheiro começa a fazer todas as suas andanças, ele vai também fazer o mesmo trabalho imitando o Padre Ibiapina, passando também, ensinando o povo, e aí vai criar os seguidores deles, que nós sabemos lá, né? O filho de Ariano Suassuna, ele faz o caminho de Antônio Conselheiro, anualmente. Eu acho maravilhoso. Então, onde ele passava, ele faz como uma certa peregrinação até ali Belo Monte, em Canudos, ali na Bahia. Belmonte. Que é Belmonte ou Belo Monte também, chamado nesse sentido, por que Belo monte? Para poder fazer referência. No Pernambuco? Na Bahia? Na Bahia, porque Canudos... Ah, então é Belo Monte mesmo. Não, tá, Belmonte é aqui no Pernambuco. Tá, Canudos. Beleza, tá. Canudos é um nome também do arraial de Canudos, mas para o sexo de Antônio Conselheiro era Belo Monte. Por que Belo Monte? Porque tem aí essa raiz judaica. Entendi. Também, não somente na ideia, mas nessa esperança do nordestino da Terra Prometida. Então, é o monte onde Deus se manifesta e tudo mais. Então, ele vai juntar isso e aí depois nós sabemos, eu estou bem resumido, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Ele começa a chegar em Canudos, que é esse lugar dos desavisados, das pessoas que não tinham nada, das pessoas que fugiam dos seus senhores. Você tem ex-escravo, você tem índio, você tem tudo um povo pobre. E o que ele vai fazer? Ele vai ensinar esse povo a viver uma utopia. Veja, não se tem muita, como que fala, uma documentação certa a respeito do que fez Antônio Conselheiro sonhar com uma sociedade perfeita. Mas provavelmente, seja do modo como ele fez, não necessariamente ele leu o livro de Thomas More,
Utopia. Entendi. Mas a influência do livro de Thomas More, Utopia, já era conhecido aqui no Brasil, a tal ponto, por exemplo, que você tem essa ideia. Thomas More escreveu Utopia, que era a ideia da sociedade perfeita, onde todos partilhavam tudo mais. E depois tem alguns desavisados aí que falam que era o primeiro livro comunista, que tem nada a ver, que na verdade é um livro que desce a lenha no comunismo, se fosse um anacronismo terrível, mas se fosse para fazer um anacronismo, não tem nada a ver. E você tem então essa sociedade utópica, essa sociedade onde tem-se histórias, por exemplo, aí começa causos que o povo conta, do povo dizendo, vamos para Canudos, vamos para Belo Monte, vamos seguir Antônio Conselheiro, porque lá tem-se um povo que tem fome. Lá tem um rio de leite com barrancos de cuscuz, né? Era uma das coisas que dizia assim. Então eles vão até Antônio e ali começa Canudos. Canudos foi o primeiro massacre na América Latina, um dos maiores massacres, a maior vergonha da história do Brasil, onde homens que só queriam viver da terra, que rezavam, que viviam, sofreram tudo que sofreram ao revés. Então você deixa essa ideia, você tem essa ideia plantada no coração do nordestino de que o deserto da Caatinga ele é passagem, não é para você morar, vai ter um tempo de uma terra prometida, que mana leite e mel, enfim, estão tendo essa ideia. Nesse interim, você vê Antônio Conselheiro com toda a história que depois acaba Canudos e morre, a sua cabeça depois é exposta e ele morre. Mas antes disso, você vai ter já Padre Cícero, o menino daqui de Juazeiro, que, interessantemente, tem aí, é um dos que levam a devoção ao Sagrado Coração de Jesus para o Nordeste todo. Né? Padre Cícero tem essa tradição que diz que, se eu não me engano, com a idade de 9 a 11 anos, ele recebe aí uma inspiração do Sagrado Coração de Jesus, e aí nasce aqui a cidade de Juazeiro. E falar nesse lugar sobre esse tema, para mim, é uma responsabilidade muito grande. Porque respeito demais a figura desses grandes homens. Então você tem Padre Cícero, que vai construir uma cidade no meio do nada, que vai fazer com que Juazeiro, que era uma vilazinha pequena, se tornar o que se tornou, e ao mesmo tempo um lugar onde Padre Cícero tem uma história que diz que tem uma pedra aqui, é isso mesmo? Você vai falar disso? Tem. Como que é? Conta aí para nós. Mas é a pedra da batateira que chama, não? É uma pedra que quando vai inundar... É isso, a pedra da batateira, que quando romper o cordão que tem lá, aí ela vai descer e a água vai tomar conta do crato. Não sei se é do Cariri, o pessoal, porque a pedra da batateira fica no crato. Lá. Essa ideia de que a seca vai acabar. Padre Cícero tem os preceitos de Padre Cícero. O sonho de Padre Cícero era transformar o Nordeste inteiro, né? Transformar o Nordeste. Ele era um homem muito... Você conhece com certeza melhor do que eu, porque viveu aqui e vive aqui. Mas Padre Cícero era um erudito, ele não era um simples. Padre Cícero falava 9 línguas, era um homem que tinha um conhecimento de fauna, de flora, de biologia, de botânica... maravilhoso. Extremamente à frente dos tempos que viveu. Muito à frente dos tempos. Então você tem isso. E depois a gente sabe a história de Padre Cícero, como tudo foi acontecendo. Então veja, Padre Biapina, eu estou pegando já desses nordestinos, mas vocês pegar do início, já falei, Padre Biapina, você pega depois Antônio Conselheiro, Padre Cícero. As pessoas tinham medo que a igreja local, na época, perseguindo Padre Cícero, tinha medo de que Padre Cícero se juntasse com Antônio Conselheiro, porque o que estava acontecendo em Juazeiro era um pouco parecido, né? Então, você depois, ao fim da vida de Padre Cícero, você vai ter um menino. Mas eles se encontraram? Sim. Sim? Que eu saiba, não. Tá. Mas, pelos documentos que li, não. Mas, provavelmente, se tiver alguém que já é mais... Já saiba, né? Mas coloca aqui nos comentários para nós, para se enriquecer. Mas vamos lá. Bom, você tem então aqui, no fim da vida de Padre Cícero, um menino que se aproxima dele. Sim. E aí agora você vai entender por que o avivamento está no Nordeste. Sim. Esse menino chega para o Padre Cícero e fala, eu queria ser padre, mas não tem dinheiro para pagar o seminário. O Padre Cícero na época já é padrinho, ele não pode exercer o sacerdócio, ele fala para o menino, tá bom, eu vou pagar o seu seminário. Como que é o nome do menino? Eita, quem? Helder, que Dom vai se tornar Câmara. Dom Helder Câmara. Rapaz. Quem pagou o seminário para Dom Helder foi Padre Cícero. Aí você tem Dom Helder, que infelizmente é usado como bandeira por uma teologia, a teologia aí que não é muito, não vou usar, nós sabemos que não é uma teologia
que tem o seu lado interessante, mas que também tem os seus desvios, né? Dom Helder se tornou uma bandeira da teologia da libertação, e Dom Helder era muito mais que isso. Dom Helder, ele é além do seu tempo também, é fora da casa. Dom Helder não é o bispo que somente cuidava de pobres, que foi... Não, Dom Helder, ele era um homem da igreja. O primeiro documento que falava sobre carismática e oração em língua se escreveu foi Dom Helder. Exatamente. Porque aí você vai ter Dom Helder, que vai ser ordenado bispo auxiliar do Rio de Janeiro. Ele é o fundador da CNBB, praticamente. Isso. E é o primeiro idealizador de uma conferência episcopal. Dom Helder, ele se torna líder mundial para os bispos de que não existia conferência episcopal. Isso. Nasceu com Dom Helder, né? Então você já vê essa renovação. Ele foi um padre conciliar, e esse padre conciliar, ele foi secretário do cardeal Suenes. E quem foi cardeal Suenes? Cardeal Suenes, gente, foi o cardeal em Roma, que acolheu a renovação carismática católica em um tempo que tinha assim, uma polêmica muito grande, em um tempo que não existia uma abertura para essa realidade. Então ele vai construir, esse cardeal, ele vai escrever aquilo que são chamados de documentos de Malines. E qual que era a ideia interessante desses documentos? O cardeal Suenes, ele escreve claramente, ele diz o seguinte: o futuro da renovação carismática não é um movimento. A renovação carismática não tem que ser um movimento. Sim. Ela é uma corrente de graça para a igreja toda. Então é um mover de Deus. Ali já se tinha isso. Já tinha intuído, porque ele percebe que a galera quer aprisionar o Espírito Santo. Sim. Então, toda a igreja é um dom para a igreja toda. Só que o futuro dessa corrente de graça está no fato de você pregar, viver os carismas profundamente, mas também cuidando dos pobres. Então, a caridade e os carismas precisam estar juntos. Isso era muito caro para Suenes. Aí você vê esse documento que explica tudo a respeito disso, no final das contas, chancelando ali, quem assina? Cardeal Suenes, primaz de Bruxelas, na Bélgica, secretário, Dom Helder Câmara. E aí, cara, você só tem a renovação carismática hoje, esse mover carismático na igreja, e nós só podemos falar de avivamento, de novas comunidades no Brasil, que é a primavera da igreja, caramba, porque um nordestino, bispo, pequenino, afilhado de Padre Cícero, foi até o Vaticano, né, foi um padre conciliar no Vaticano, e secretário de Suenes ajudou a redigir um documento que hoje para o Papa Francisco, nasceu o Caris, é o documento, vamos dizer assim, fundamental do Caris, desse serviço de comunhão hoje que tem em si, seja da corrente de graças. Então, Dom Helder, ele não era um homem contra os carismas, pelo contrário, ele via isso como algo bom, né? Então, veja, nós temos na igreja hoje, para o mundo inteiro, a realidade dos carismas, da vivência com os carismas no Espírito Santo, no sentido carismáticos, porque um nordestino assinou e chancelou junto com o cardeal isso. Sim. E nós sabemos que quem redigiu o documento foi ele junto com o cardeal. Claro que o cardeal que vai assinar, porque ele é bispo na época, né? Então, Dom Helder. Então, você veja o cajado que vai passando. Vai passando o cajado. E, para mim, o último é Dom Henrique. Dom Henrique conseguiu, com uma linguagem, trazendo, nesse tempo que o Brasil vive, de uma polarização terrível, né, de pessoas que se consideram conservadoras, mas não são conservadores de verdade. Porque o conservadorismo, o conservador de verdade, segundo a linha de Edmund Burke, que foi quem inventou, que pensou nessa teoria, ela respeita as instituições, enfim, eu não vou entrar nesse tema político, nem precisa, mas existe uma polarização no Brasil em relação a tudo. E você tem, então, o Dom Henrique que consegue dialogar com as duas partes, você conviveu com ele, né? E ele partiu, vamos ver para onde vai esse cajado agora. Mas tudo, se você perceber, está aqui. Então, mais do que uma inspiração, é um dado histórico. Então, o Nordeste, quando eu falo o sertão vai virar mar, é porque Antônio Conselheiro dizia, o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. E eu vejo isso como uma realidade espiritual e também econômica de alguma forma também, porque o nordestino sai daqui da seca para buscar um mar de oportunidades que tem lá embaixo, que tinha muito mesmo. Mas hoje o nordestino não iria para São Paulo, ou iria?
Muito dificilmente. Muito difícil. Como antigamente, né? Vamos morar em São Paulo porque aqui... Não, hoje você tem uma realidade. Hoje você percebe que o Brasil está bebendo do Nordeste aquilo que é algo espiritual nessa pandemia. Então o avivamento vem daqui justamente porque nesse lugar, beatas, mulheres, homens retirantes, né? A rezadeira que rezava, que chorava, que pedia, né? Essas experiências que têm histórias realmente de quando os retirantes fugindo dos coronéis tinham essas experiências de aparições de Nossa Senhora no caminho. Os nossos, pelo menos minha avó contava essas histórias. Você tem essas histórias da multiplicação da rapadura. Às vezes tinha uma rapadura para você comer com trocentos negros e sobrava rapadura. Né? Então, essas coisas que tem aqui no Nordeste, né, desses elementos de uma promessa. O povo nordestino, e um dia ainda vou escrever um livro que vai chamar O Israel do Brasil. Existe uma promessa para o Brasil que nasce aqui. O próprio Dom Bosco, quando ele sonha com o Brasil, né, depois, a partir desse sonho também, ele é o patrono de Brasília. Dom Bosco, ele fala sobre a realidade do Brasil, que ele diz que ele via minas, poços, buracos cavados na terra seca de um povo que buscava água, né? Cara, onde que precisa de poço no Brasil, né? Então, você tem isso. E aqui eu tenho como palavra essa palavra de Isaías que diz assim, 41, versículo 17, que diz: os pobres e os indigentes buscam água, mas não a encontram. Estão com a língua seca de sede. Isso aqui era o que era ensinado nas sinagogas na época para o povo. A gente está vivendo como Israel, que vivia sem água. Né? Mas eu mesmo, Senhor, responderei a eles: eu, Deus de Israel, não os abandonarei. Pois eu vou rasgar córregos em colinas secas, abrir fonte pelos vales, transformarei o deserto num lago e a terra seca em minas de água. No lugar do deserto, no lugar da caatinga, colocarei cedro, acácia, mirto, oliveira. Na terra seca plantarei ciprestes. Bom, aqui o Senhor vai dizendo quais são as plantas. E você, quando olha para a realidade do Nordeste, você vai vendo as plantas. O nordestino, ele é capaz de aguentar que é um povo forte. Sim. É um povo que aprendeu com a seca, né? E tem essa capacidade de conservar. Enquanto a maior parte do Brasil perdeu, ainda na cultura nordestina se conserva aquele respeito, aquela adoração e aquele ao sagrado. A gente pegar aqui, você fala, o Brasil bebe de um avivamento que veio do Nordeste, não considerando e escolhendo padre tal ou padre fulano, mas realmente existe uma lista de pessoas que hoje falam para o Brasil que são nordestinos, que têm o sangue nordestino. Se a gente for pegar aqui, Frei Gilson, nordestino, Padre Zé Augusto, nordestino, Padre Leonardo Wagner, nordestino, Padre Paulo Ricardo, nordestino, que mais? Dom Henrique, que já Dom foi. Henrique, Padre Gabriel Vilaverde. Padre Gabriel Vilaverde, nordestino. Vamos ver mais aqui. Se a gente for colocar aí o Instituto Rez de Fortaleza, depois você põe os leigos aí. Fortaleza, aí pega os leigos, Ana Clara, Geraldinho, exato, né, e tantos Diácono outros, Rômulo. Diácono Rômulo, que não é uma escolha nem dizer que é um fenômeno eles, não ensinam, mas não. É uma como é que eu posso dizer? É bebê daqui do Nordeste, né? Se a gente for pegar aqui toda... E tantos outros que estão aí fazendo todo um trabalho, e isso é realmente algo que chama muita atenção. Né? Não é colocar uma região do Brasil como predileta. Não é isso, é isso, mas é a pessoa enxergar uma movimentação do próprio espírito. É um mover de Deus. É um mover de Deus nesse sentido. Claramente que não é só o Nordeste, mas o Norte do Brasil também. O Norte e o Nordeste. Né? Então você vê, por exemplo, olha só as grandes manifestações da própria religiosidade brasileira. Sim. Você tem... Uma vez alguém perguntou para mim, como que você tem certeza que o avivamento vai vir do Nordeste? Eu falei assim, simples, velho. Natal tá no Nordeste e Belém tá no Norte. Ai, Jesus. Pode vir algo bom de Nazaré, pode vir algo que presta. Quantas vezes lá em São Paulo as pessoas olham, esse nordestino aí, não sei o quê, com nomes pejorativos, que
E até mesmo, né, o Nordeste ainda sofre. Sim. Mas é do que foi rejeitado que vai vir a salvação. Não, com certeza. Eu acho esse assunto muito interessante, né? E eu vou brincar agora, tá bom? Sim. Mas se houvesse um lugar que você tivesse a certeza que era uma terra prometida, você iria com a sua família? Eu já estou vendo naquela câmera a minha esposa se posicionada com uma R15 apontada para mim. Eu iria. Brincadeira. Sim, não iria. Meu coração tá aqui, ela e a minha família sabe. Juazeiro. Eita, que maravilha. Juazeiro, aqui. Juazeiro. Vamos aqui. rezar, vamos rezar. Vamos rezar. Mas eu não podia deixar de fazer. Eu acho que o pessoal que está aí do outro lado, mas por que ele fala que o Nordeste é um lugar todo de promessas prometidas aí? E não, né? Mas a minha vida, mas se eu puder, de todas as minhas missões, eu gostaria de estar aqui. Por exemplo, eu tenho um projeto que vai nascer, que é um projeto em 2 etapas. É um evento, um encontro, que um dia nós vamos organizar, chamado Sertão Vai Virar Mar de Avivamento, onde é um encontro de adoração, uma conferência de entrar no secreto, de viver essa espiritualidade do Espírito. E depois, no segundo momento, de uma missão no Agreste, no Nordeste mesmo, seja nas Caatingas, e cavar poços no Nordeste inteiro. E já tem alguns patrocinadores, o ano que vem isso vai acontecer. Vai, com a graça de Deus. Já deu 1 hora de conversa já. É isso aí. Não, eu sou muito adepto a toda essa questão. Eu acho muito interessante toda essa analogia, né? Eu passei na Bahia quando eu fui da última vez com o Padre Gabriel, e tinha uma loja no posto de gasolina que vendia imagens de Antônio Conselheiro, né? E o padre olhou, mas estava fechada, não deu para comprar. Mas tinha de todos os tamanhos. Arruma uma para mim. Você não tem, né? Não tem. No caminho, quando vai para a Bahia, você para ali, esqueci o nome da cidade, mas de todos os tamanhos tinha imagem de Antônio Conselheiro. Aí eu lembrei bastante, né, disso daí. Mas realmente é visto como como é que eu posso dizer? Como um homem que... Um louco. Né? Um doido e tal. Até nas escolas, assim, a pessoa, quando vê a foto e tudo, ensina dessa forma. Não, até mesmo a imagem dele, ele virou uma caricatura, né? Foi de propósito. Quem fez isso foi Euclides da Cunha. Por mais que ele tenha sido o biógrafo de Canudos, ele era republicano, ele estava um jornalista que... conta aí ao seu modo, mas ele, a um determinado momento, se você for ver os Sertões de Euclides da Cunha, a determinado momento ele fica assustado com o que aconteceu ali, a atrocidade que fizeram. Né? Então, só um homem movido pelo Espírito, diante de uma igreja corrupta de seu tempo, que deixou o povo a ilhéus, assim, Deus suscita um leigo, suscita um improvável, para poder cuidar de um povo que não tinha pastor. Então, o problema de Antônio Conselheiro, e aqui com muita tranquilidade falou isso, também é uma pedra de sapato para a igreja de seu tempo, como também foi o Padre Cícero. Então, enfim, nós teremos um trabalho árduo, mas eu acho que, e eu aproveito para dizer isso para cada nordestino que está assistindo a gente, para o Brasil inteiro também, resgatem a imagem de Antônio Conselheiro. Olhe para Antônio Conselheiro e veja o que Deus realizou na vida desse homem. E a gente vai entender muita coisa depois. Vai sim. E aí, você que está acompanhando, que maravilha, né? Um assunto inédito. Não é inédito porque tem vídeo, né? Você na Colo de Deus falando isso, né? Na internet. Tem uma pregação minha a esse respeito. Tem uma pregação, né? Lá na Colo de Deus, né? Isso. Isso é maravilhoso. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você tem o desejo de se aprofundar mais na fé católica, na Sagrada Escritura, na tradição da igreja, no magistério, você pode ser um aluno do Instituto São Rafael. É o instituto do professor Rafael Brito,
tá certo? Você vai fazer uma inscrição, lá tem 2 opções de inscrição. Você vai ter acesso aos cursos, tem aula ao vivo uma vez por semana, tem 3 padres que são também professores no Instituto, que rezam 3 missas por dia por você, que é aluno. Muitos adeptos, graças a Deus, já do Instituto. São mais de 200 horas de curso em vídeo, tudo muito bem organizado, uma plataforma linda, muito bem organizada mesmo. E você tem a oportunidade de ser um aluno. E tem todas as informações aí na tela, está aparecendo agora, tá bom? Tem todas as informações aí na tela. E nós estamos aqui, inclusive, no nosso Santo Flow Masterclass, no oferecimento do Instituto São Rafael, tá certo? Então vai lá, seja um aluno. Estou olhando aqui, rapaz, realmente é a mais famosa, não é? Profecia do Antônio Conselheiro, não é? Conhecido como Machado Nordestino. Que legal isso, né, cara? Tem o martelo dos hereges. Tem o Machado Nordestino. Tem o Machado. É para cortar a raiz. Em referência a João Batista, né? Isso que o Machado já está posto à árvore, enfim. Sim. Muito bom. Que maravilha, que maravilha. Vamos lá, pessoal. Obrigado por mais um Santo Flow. Deus abençoe, gente. Obrigado. Que maravilha, que maravilha. E Santo Flow Masterclass é a sua escola de porta aberta. Todas as vezes que você quiser estudar, aprender alguma coisa que vai valer a pena, você vem aqui para os episódios Masterclass do nosso Santo Flow. Obrigado, professor. Obrigado, querido. Deus abençoe, gente. Tchau, tchau.